Roberto Barroso, mas a matéria não é minha, então vou chamar a dona da matéria e a sócia do programa, minha parceira, Andresa Matais. Boa tarde. Oi, boa tarde, Neila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, uma reportagem que a gente colocou agora, subiu agora na coluna, na minha coluna e do André Chalders, aqui no Metrópolis, uma reportagem do André Chalders. A gente está acompanhando, né, Neila, todas essas ameaças que o governo norte-americano tem feito à Suprema Corte Brasileira e ontem essas ameaças atingiram, né, alguns membros do governo, ele cassou ali o passaporte, o visto, né, dessas pessoas. Mas com relação ao Supremo, a gente sabe que o Trump já impôs a lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, que o impede de fazer qualquer transação financeira ou ter qualquer recurso, qualquer questão, qualquer coisa ali com o governo norte-americano. E esta sanção pode também se estender aos demais ministros. Então a gente já revelou na coluna que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem um apartamento ali em Key Biscayne, que é ali na região da Flórida, uma região de ricos e milionários, né? Essa região onde ele está, não é Miami Beach. E esse apartamento custou, né, 22 milhões de reais. E o que a gente está mostrando hoje é que esse apartamento foi comprado à vista pelo ministro, não foi um apartamento financiado. O ministro já estava no Supremo Tribunal Federal quando o contrato desse apartamento foi fechado. O que o ministro disse pra gente é que ele comprou o imóvel na planta antes dele assumir a vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Mas o cartório ali dos Estados Unidos mostra que, na verdade, a transação só foi formalizada mesmo, Neila, quando ele já estava no Supremo Tribunal Federal. O condomínio desse apartamento é bem salgado, viu, Neila? 15 mil reais por mês. Uau. É o condomínio que o ministro precisa despender para pagar esse imóvel. A gente está vendo aí imagens, né, desse local. Quem morava nesse imóvel era o filho do ministro, que trabalhava, né, no BTG, lá, para o BTG lá dos Estados Unidos, e que decidiu voltar para o Brasil, não retornar mais ao solo americano, justamente por conta dessas ameaças que o Donald Trump tem feito de atingir não só os ministros, como seus familiares. Então o filho do ministro voltou para o Brasil, não sei o que eles vão fazer agora com esse apartamento, mas o fato é, se o ministro Barroso for alvo mesmo da Magnitsky, como se ameaça, esse imóvel e qualquer operação financeira que ele tiver nos Estados Unidos vai ficar congelado por conta da força da lei. Até agora a lei não alcançou o presidente do Supremo, Neila. Ainda não, né? Mas a gente sabe que essas sanções, como você disse, elas podem sim ser aplicadas. E também ouvimos muito, Andresa, já que estamos falando sobre ministros do Supremo, sobre uma possível sanção que pode ser aplicada à esposa do ministro Alexandre de Moraes. A Magnitsky foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e houve um pedido, inclusive, do próprio Eduardo Bolsonaro, para que essa sanção fosse estendida, essa punição fosse estendida à esposa do ministro Alexandre de Moraes, porque, de acordo com ele, ela seria o braço financeiro de Alexandre de Moraes. Então, a conferir, por enquanto, nada aconteceu, a Magnitsky é aplicada apenas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, dado o recado, vai ser difícil o ministro Barroso continuar frequentando o apartamento dele em Key Biscayne, um belíssimo lugar na Flórida, se ele tiver o visto suspenso. O visto dele já foi suspenso, viu? O problema é se a lei Magnitsky for aplicada a ele também. Por que o Barroso está na mira ali do Trump? Porque ele falou a famosa frase, né? Perdeu o mané. Perdeu o mané. Isso, no entendimento dos bolsonaristas, foi um arranjo ali de ministros do Supremo para impedir, prejudicar a reeleição do Jair Bolsonaro. Esse é o argumento deles. É claro que todo mundo acompanhou que existiu da parte também dos bolsonaristas uma tentativa de promover um golpe de Estado no país e não passar a faixa ali para o Lula. Eles falaram muito da questão das urnas eletrônicas, que a votação foi fraudada, isso não se confirmou. Então existe aí, da parte do governo norte-americano, um ranço, digamos assim, tanto do Alexandre de Moraes, que é o mais visado ali deles, mas também do ministro Barroso e também do ministro Gilmar Mendes, porque na cabeça deles o ministro Gilmar Mendes deveria atuar para conter, digamos assim, como um freio ali, o ministro Alexandre de Moraes, e o Barroso, que é o decano o Gilmar Mendes, que é o decano da corte, tem feito justamente ao contrário, é quem tem dado mais apoio público, inclusive,
ao ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí, eu convido vocês, né, todo mundo a acessar o portal Metrópolis e a reportagem, se quiserem ter um pouco mais de detalhes sobre esse imóvel do ministro Barroso lá nos Estados Unidos, que pode estar aí na mira do governo norte-americano. E vamos mudar